Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Mais um dia, mais uma live, mais uma quinta-feira, né? Onde nós estamos buscando, conquistando as promessas de Deus para nossas vidas através de um novo estilo de vida. Amém? Através do estilo de vida que agrada a Deus, é isso que nós estamos buscando. Totalmente baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o passo a passo de como a gente conquistar as promessas de Deus. Nós temos visto na palavra de Deus que Deus ele tem pressa em nos abençoar. Deus ele se agrada em nos abençoar. Por quê? Porque é para a glória do nome dele. Todas as vezes que ele nos abençoa, o nome dele é glorificado. Então o Senhor tem pressa. Amém? E então nós estamos buscando o caminho para que a gente possa encontrar, conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Então, dentro desse estudo, hoje nós estamos completando o nosso live, o nosso capítulo de número 174. O live de número 174, que eu coloquei como título: O arrependimento nos pais vai romper cárceres na vida dos filhos. E eu ainda completo: obedeça e torne seus filhos livres. Amém? E nós, nos últimos 3 lives, se eu não me engano, nós falamos um pouco sobre a questão suicídio, a questão disfunção na igreja. Então nós falamos um pouco sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem somos nós como igreja, a importância que nós temos para Cristo, qual é o papel do pastor e o papel das ovelhas. Falamos um pouco, pegamos poucos versos, mas os versos que nós pegamos, Deus ele falou tremendamente conosco através desses versos, e eu creio que ficou bem claro. A gente só precisa colocar em prática. Amém? A gente só precisa colocar em prática a palavra de Deus para que a gente possa conquistar. Amém? Então hoje a gente vai não saindo do tema, porque na realidade a gente não vai sair do tema, porque a gente vai falar das nossas crianças, jovens e adolescentes, dos nossos filhos, do arrependimento. Nós estamos continuando, na realidade, dentro do mesmo tema, falando um pouco das nossas crianças. Amém? Eu coloquei um texto alguns dias atrás, 2 semanas atrás, eu creio, ou foi semana passada, eu coloquei um texto na minha página falando exatamente das crianças, gente. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque a gente vai caminhar um pouquinho em cima disso, tá bom? Para que a gente possa encontrar um caminho, encontrar uma solução para esse problema que está tão grande, tão sério, acontecendo com os nossos filhos, são nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, né? Então, assim, eu tenho recebido diariamente, eu recebo pelo menos 2, 3 ou às vezes até mais pedido de ajuda da mãe. Normalmente é a mãe que pede ajuda para os seus filhos que estão com depressão, que estão com pensamento suicida, filhos que já tentaram suicídio, que pela misericórdia de Deus não conseguiram, não tiveram êxito, e é um tema que tá muito sério, é um problema que está muito sério no meio das famílias. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje, amém? E eu gostaria de ler esse texto, tá? Gente, a paz do Senhor para todos, amém? Eu peço que vocês ouçam Pastora Deise, mas que vocês divulguem também, tá? Esse tema é muito sério, esse tema é muito procurado. Estamos vivendo a sociedade não só cristã, fora quem não conhece a Cristo ou a igreja, está vivendo esse conflito que são nossos filhos
as crianças, os jovens e adolescentes. Então eu gostaria que vocês ouvissem atentamente, mas que vocês também divulgassem, amém? Divulgue, traga seus amigos também para assistir, coloque na sua página, coloque no seu feed, coloque, convide seus amigos, coloque nos grupos e convide seus amigos para estar junto conosco, tá bom? Olha, o tema que eu coloquei, o texto que eu coloquei diz assim: nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo vítimas, consequência de uma sociedade egoísta, famílias disfuncionais e egocêntricas, formando uma igreja fraca e desequilibrada. Precisamos parar agora para ouvir a voz de Deus e entender que temos que sair da nossa zona de conforto, nos levantar e tomar atitude. Nossas crianças, adolescentes e jovens estão colhendo frutos de atitudes disfuncionais, sendo atingidas por um bombardeio de pressões e conflitos que tem levado muitos à depressão, transtornos na mente, enfermidades psicossomáticas e até mesmo ao suicídio. O inconsciente de nossas crianças está gerando fortalezas, ou seja, uma forma de se proteger, uma forma de proteção, para não sofrer. Estão se fechando nesta concha, ou seja, nesse cárcere, essa concha é um cárcere, levando muitos ao diagnóstico de autismo e até mesmo esquizofrenia. Autismo, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, até mesmo esquizofrenia. Cadê aqui? Precisamos ouvir a voz de Deus e tomarmos atitude de arrependimento para que Deus possa romper cárceres na vida dos nossos filhos. Somente o arrependimento nos levará à transformação. Vamos entender uma coisa, gente. Vamos entender uma coisa. Literalmente, as nossas crianças, adolescentes e jovens, elas são vítimas, estão sendo vítimas, consequência de uma sociedade egoísta, ou seja, independente de ser cristão ou não, de uma sociedade de uma forma geral, porque infelizmente esse tipo de transtorno, esse tipo de problema, ele está dentro da igreja de uma forma muito séria. A maioria das pessoas, olha, eu vou falar a maioria porque para não dizer que eu tô mentindo, não tô lembrada agora de alguém que me procurou. Sim, tem pelo menos umas 2 pessoas eu me recordo agora de que me procurou ajuda para filhos que estão sofrendo esse tipo de transtorno, ou depressão, ou álcool, a droga e outros tipos de transtornos que a gente já falou aqui, e que não são cristãos, mas a maioria, a grande maioria, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que estão dentro da igreja, muitos são crianças que cresceram dentro da igreja e que estão vivendo isso daqui. Tá? Então, quando eu botei aqui que vítimas estão sendo vítimas consequência de uma sociedade egoísta, nós estamos falando de um geral, nós estamos falando de uma sociedade geral, independente de religião, de uma sociedade geral, uma sociedade egoísta, uma sociedade que só está pensando em si mesmo, uma sociedade que só está preocupado em satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios sentimentos, e estão colocando de lado os filhos, que são as crianças, jovens e adolescentes. Consequência de uma sociedade egoísta, famílias disfuncionais e egocêntricas, exatamente aí, isso daí. Tá? Famílias disfuncionais
e egocêntricas, ou seja, onde o centro é você mesmo, o centro é a pessoa própria, tá? O centro de tudo sou eu. A preocupação é com o meu bem-estar, a preocupação é com a minha vida, a preocupação são com os meus sentimentos. Estou muito preocupada com isso. Famílias disfuncionais não só fora da igreja, famílias disfuncionais dentro da igreja, famílias disfuncionais que formando uma igreja fraca e desequilibrada. Nós falamos disso daí em alguns vídeos atrás, exatamente isso. Por que a igreja está fraca e desequilibrada? Exatamente porque está abarrotada de famílias disfuncionais. A igreja é um conjunto de famílias. Deus, ele fez o homem, fez a mulher e disse agora procria e forma e gera família. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus de descendência. Deus é Deus de geração. Deus ama família. A família para Deus é sagrada. Desde a existência do mundo, desde quando foi formado o mundo, a terra e tudo que nela existe, já existia no coração de Deus a família, porque é exatamente geração, descendência é família. Então Deus, a palavra de Deus diz que ele gosta de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de família, Deus de descendência, Deus de geração. Então é por isso que Satanás ele tem investido tão pesado nas famílias, porque quando ele desestrutura uma família, ele enfraquece a igreja. E a intenção de Satanás é enfraquecer a igreja, tornar o amor se esfriando, pessoas sem tolerância, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas amargas, amarguradas. Eu falei disso no último culto nosso na igreja, no último culto de sábado, de terça-feira agora, anteontem, eu preguei sobre isso daí. Então, o diabo, Satanás, ele sabe que desestruturando a igreja, a família, ele tornando a família disfuncional, ele enfraquece a igreja. E é esse o ponto de Satanás. O ponto de Satanás é exatamente isso, é enfraquecer a igreja. E para isso ele está atingindo as famílias. E olha, gente, eu falo das famílias que conhecem a palavra, eu falo de famílias que conhecem a Bíblia, pessoas que estão dentro da igreja, que sabem, porque isso é tão falado por pastores, por pregadores, na verdade, que o diabo está investindo na família para desestruturar a família, para enfraquecer a igreja. Mas, infelizmente, nós, a família, sabemos disso e, infelizmente, não estamos fazendo nada para combater isso. Às vezes até tentamos, pastores, líderes até tentam fazer encontros e com casais e com família e tal, mas, gente, olha, o essencial, na realidade, o que acontece? Acontece que todos esses encontros de casais, de família, tudo é bíblico, tudo está falando dentro da palavra, tudo é tremendo, existe toda uma estrutura que se faz para um encontro de casais, e algo que mexe também com as emoções das pessoas, e eu já falei sobre isso, e é muito bonito, é tudo muito lindo, e a palavra é tremenda, mexe com as emoções, porque todo um cenário ajuda para tudo isso. E depois dos encontros de casais, a gente só vê fotos dos casais sorrindo, né, abraçadinho e postando no Face e tal. E, infelizmente, passou esses 3 dias, passou esses 2 dias, passou esse final de semana, passou esses alguns dias aí juntos. Infelizmente, aí a família está lá voltando
tudo a fazer a mesma coisa e as coisas acontecendo tudo do mesmo jeito e, infelizmente, poucas são as mudanças que nós estamos vendo dentro da igreja com relação à família. Mudança para melhor, porque infelizmente cada dia que passa a desestrutura no casal, a desestrutura do casal e que vai gerar a família. Claro, os filhos são consequência dos pais. Então, se a desestrutura está entre o marido e mulher, entre o casal, então, consequentemente, a família vai receber a desestrutura. Os filhos são consequência. Está aqui, olha, nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo vítimas, consequência de uma sociedade egoísta, famílias disfuncionais e egocêntricas, formando uma igreja fraca e desequilibrada. Infelizmente, é essa a verdade. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, infelizmente, existe toda essa estrutura de um encontro de casais, um encontro de famílias e tal, mas depois não se tem um acompanhamento, as pessoas recebem a palavra é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra é verdade, mas se você não coloca em prática esta palavra, se você não coloca em prática esta verdade, não vai adiantar de absolutamente nada. Vai ser simplesmente mais uma palavra lançada no ar e perdida no ar. Uma semente que não foi regada e que morreu. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente, é isso que a gente vê. Porque o que nós estamos vendo, o que mais nós vemos hoje é a desestrutura e a disfunção nas famílias. Então, nós estamos vendo exatamente isso, gente. Nós estamos tentando buscar exatamente o arrependimento, como eu botei aqui, o arrependimento nos pais vai romper cárceres. A única coisa que transforma um ser humano é o arrependimento. A única coisa que transforma o ser humano é o arrependimento. Então, o que acontece? Hoje, nossos filhos estão... o cárcere está aqui, ó, formando uma igreja fraca e desequilibrada. Precisamos parar agora para ouvir a voz de Deus e entender que temos que sair da nossa zona de conforto. Ouvir a voz de Deus, muitas vezes até nós ouvimos. Agora, sair da nossa zona de conforto é que é a tomada de atitude. Tá? Então, infelizmente, nós estamos sempre esperando que o outro mude para poder a gente mudar. Esse é o problema maior da desestrutura familiar, da desestrutura do casal, do casamento, marido e mulher. Infelizmente, nós estamos sempre esperando que o outro mude para poder a gente mudar. E isso vai gerando, vai passando anos e anos, a situação vai piorando a cada dia, ou chega até o divórcio, ou então chega a um casamento completamente disfuncional. E infelizmente, hoje a gente está vendo homicídio dentro de família de casais que frequentam igreja. Nós estamos vendo homicídio, nós estamos vendo marido matando mulher, esposa dentro da igreja. Pessoas que conhecem a palavra. Então, infelizmente, isso porque se não for a misericórdia de Deus a chegar a esse ponto, porque um está sempre esperando que o outro mude para poder dar o primeiro passo. Um está sempre esperando que o outro dê o primeiro passo para poder o outro tomar. E isso não funciona, gente. Nós temos que parar aqui. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E nós temos que entender que temos que sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto, nos levantar e tomar a atitude. Tomar atitude de mudança, tomar atitude de um novo estilo de vida. As famílias têm que começar um novo estilo de vida de dentro da sua casa. Por que a igreja está tão desestruturada? Por que a igreja está tão fraca e desequilibrada?
porque está abarrotada de famílias disfuncionais. Ou seja, nós não temos que aprender na igreja para viver em casa. Nós não temos que aprender na igreja para viver na escola. Nós não temos que aprender na igreja para viver no mundo. Não. Nós temos que aprender em casa. Porque a igreja, ela é o complemento de uma vida com Deus. A igreja, Jesus, ele constituiu a igreja e ele nos ordenou, ele deu uma ordenança que nós fôssemos para a igreja, para ter comunhão com os irmãos, amém? Então, é uma ordenança de Cristo. Jesus, ele constituiu a igreja. Só que o maior tempo que você passa não é na igreja. O teu maior tempo é em casa. O teu maior tempo é no trabalho, é fora da igreja. Então, a igreja tem que ser um complemento de uma vida cristã. A igreja tem que ser um complemento de uma vida cristã. A nossa vida cristã, ela tem que começar de dentro da nossa casa. A nossa vida com Deus tem que começar de dentro da nossa casa. A estrutura, ela tem que começar dentro da casa. A base, ela tem que começar dentro da família, porque uma família estruturada, ela gera uma igreja forte, mas uma família desestruturada, ela vai enfraquecer a igreja. Não é o contrário, não é a igreja que tem que estar forte para poder equilibrar a família, de forma alguma, porque a igreja é formada por famílias. Então nós temos que entender que o cristianismo, a nossa vida cristã, ela tem que começar da nossa casa pessoal, a nossa vida pessoal, independente de onde você está, independente de qualquer coisa, independente se tem alguém vendo, se não tem alguém vendo, mas as suas atitudes, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente, Deus conhece a intenção do seu coração, Ele conhece as suas palavras antes de saírem, de serem proferidas. Então, Deus nos conhece e quem vai gerar uma intimidade, quem vai nos dar essa intimidade é Deus, é aquele que nos conhece. Então não adianta a gente querer tentar enganar Deus. De Deus ninguém escarnece. Então nós temos que entender que a mudança tem que começar de nossa vida primeiro. Antes da mudança começar na família, ela tem que começar em cada um de nós como igreja. Como igreja. A mudança ela tem que começar de cada um de nós como igreja. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é o primeiro passo para que a gente possa entender que a mudança, quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz que Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou para nos tornar santos, para nos santificar. A santificação é um processo, a santificação é um passo a passo. A santificação a gente tem que buscar esse processo e caminhar dentro desse processo enquanto carne tivermos aqui, enquanto fôlego de vida tivermos aqui nessa terra. Nós estaremos dentro desse processo. Então, a santificação é um processo. Então, nós temos que entender, quando nós entendemos o sacrifício da cruz do Calvário, quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida, o sacrifício, o amor de Deus, o resgate nosso das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, então nós começamos a buscar a mudança de nossas vidas. Nós começamos a olhar para dentro de nós e começar a mudança de nós, a tomada de atitude aqui. Sair da zona de conforto, nos levantar e tomar atitude. É pessoal, é cada um, é você com você. Então você tem que tomar a primeira atitude. Por quê? Não tem um ditado que diz, dois não brigam quando um não quer? Pronto, é assim. Então, quando você resolve mudar, quando você busca mudança, as pessoas ao teu redor, consequentemente, vão mudar também. Porque dois não brigam quando um não quer.
Então, quando veem que você mudou, quando as pessoas ao teu redor perceberem e entender que houve mudança em você, então vai gerar mudança nas pessoas ao teu redor também. Então, a mudança, o ser cristão tem que começar, é individual, é de cada um de nós como igreja. E isso tem que começar da nossa casa. Então, quando começa da minha casa, começou da minha casa, a mudança começou de mim, eu vou começar a gerar um novo estilo de vida dentro da minha casa. Então, pastora, mas a senhora não conhece meu marido não é crente, meu marido não gosta, meu marido bebe, meu marido faz isso, faz aquilo. Vamos entender uma coisa, gente. Vamos entender uma coisa. A palavra de Deus diz que a tua santidade santificará a tua casa. Amém? Depende se você é varão ou se você é varoa. Depende se o teu cônjuge não é cristão, se o teu cônjuge bebe, se o teu cônjuge usa droga, se o teu cônjuge fala, não importa. A Bíblia diz que a tua santidade santificará a tua casa. Então comece por você. O teu cônjuge vai mudar a partir do momento que ele vê mudança em você. Não adianta só orar. Eu vejo pessoas falando que ora 30 anos pelo cônjuge, pela conversão do cônjuge. Ora 40 anos pela conversão do cônjuge. Gente, espera um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Vamos raciocinar um pouquinho aqui comigo, tá? A minha mudança, ela vai gerar mudança nas pessoas, amém? A minha santificação, ela vai gerar santidade, ela vai gerar transformação nas pessoas, porque é bíblico. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal é o tempero essencial do alimento e a luz para romper as trevas. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, como é que eu estou orando pelo meu cônjuge há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e eu não consigo e ele não se converte? Peraí, alguma coisa tem de errado. Mas com quem? É comigo? Não é com ele não conhece. Meu cônjuge não conhece a palavra. Deus de forma alguma nunca erra. E se eu estou orando, e digo que eu estou orando há tanto tempo pela conversão do meu cônjuge, e eu não consigo fazer com que ele... Alguma coisa errada tem comigo. Porque a mudança, quando começa de mim, quando as pessoas veem a mudança na minha vida, vão buscar mudança também. Então, nós temos que entender que algo está errado. A nossa forma de orar está errada, a nossa forma de agir está errada. Então, é por isso que nós temos que iniciar a mudança, a transformação da nossa vida. Infelizmente, nós estamos sempre achando que nós estamos tudo certinho. Nós estamos sempre achando que fizemos tudo pelos meus filhos, fiz tudo pelo meu filho. Eu não sei por que quando ele cresceu, ele se desviou. Eu fiz tudo pelo meu filho, eu fui certinho, olha, eu dei de tudo pro meu filho, eu me sacrifiquei e pai, eu fiz. Esse é o problema. Não, eu fiz tudo pela conversão do meu cônjuge e fiz de tudo. Deus sabe, ainda bota Deus no meio. Fiz de tudo, Deus sabe, fiz de tudo. O problema é dele. O problema não foi meu, porque eu fiz de tudo. Esse é o problema essencial do ser humano. É achar que fez tudo. É achar que está certinho. Porque quando a gente acha que a gente fez de tudo, quando a gente acha que a gente está sempre certinho, a gente não vai mudar. A gente não vai sair daquela trilha que a gente está e que está tudo errado para poder a gente buscar o caminho. Ou seja, a gente não vai sair do atalho, que é a minha vontade é andar por um lugar que é a minha vontade, é do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu vejo que é certo, sair desse atalho e entrar no caminho. O caminho é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós temos que entender, o arrependimento começa daí. Gente, olha, não existe, se a gente continuar, ou a gente muda a nossa forma de pensar, ou então a gente vai continuar no mesmo erro. A gente vai continuar andando em círculo, a gente vai continuar dentro de uma família disfuncional, achando que nós estamos
razão em tudo, nós fizemos tudo certinho, não sei porque todo mundo é disfuncional na minha casa, meu marido não quer aceitar Jesus, minha esposa também não quer, ou meus filhos estão desviados, não sei por quê, porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou para a igreja, eu estou fazendo tudo certinho. Enquanto a gente achar isso, a gente vai continuar andando em círculo dentro de uma família disfuncional, gerando filhos disfuncionais, gerando filhos vítimas, literalmente, de situações, de traumas, de cárceres, e continuando andando em círculo, porque a gente está sempre achando que a gente está certo. Tá? Então, o primeiro passo é a gente entender que nós erramos sim. Que nós não somos perfeitos. Amém? E entender que a razão não está comigo. Cada pessoa, ela tem a sua razão. Cada pessoa, ela acha que ela que está certa. Cada pessoa tem a sua opinião diferente uma da outra. E nós queremos impor a nossa. Todos nós queremos impor a nossa. Todos nós queremos impor a nossa opinião. Cada um tem uma opinião diferente. Então é por isso que nós não temos que trabalhar com a minha opinião, com a nossa opinião. Nós temos que trabalhar com a opinião de Deus na nossa vida. Amém? Então a gente tem que retirar a nossa opinião, usar o nosso livre-arbítrio para retirar a nossa opinião, ou seja, o atalho, tá? E usar o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade, ou seja, a nossa opinião submissa à vontade de Deus e caminhar em cima da vontade dele, ou seja, no caminho, sair do atalho e entrar no caminho. O caminho é Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. O caminho é a palavra, aqui que está a verdade. Então, exatamente, nós temos que fazer exatamente isso. E isso a gente vai estar começando de dentro da nossa casa, gente. Não é no ministério, não é na igreja, é na nossa casa. É mudar primeiro a minha vida, mudar primeiro a minha forma de pensar, para que eu possa gerar um novo estilo de vida na minha casa. Mas, pastora, minha casa está toda disfuncional. Meus filhos só não saem do computador, com depressão, com conflitos existenciais, conflitos sexuais, é tudo cheio de conflito. Meu cônjuge também, meu cônjuge está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e a minha casa está toda... Começa por você. Para de querer mudar as pessoas e mudar teu cônjuge ou mudar teus filhos. Para de querer mudar as pessoas, que você não vai conseguir. Então começa a mudança por você. Começa um novo estilo de vida da tua vida. Começa um novo estilo de vida na tua vida para poder você iniciar na tua casa. Passo a passo, buscando a direção de Deus, ministrando. É isso que nós estamos aprendendo dentro do nosso estudo, nosso propósito, que é exatamente esse estudo que hoje nós estamos fazendo, o live de número 174, o capítulo de número 174. Nesse estudo nós estamos encontrando exatamente, passo a passo, como a gente buscar um novo estilo de vida. Passo a passo, como a gente dar início a isso, da minha vida, da minha casa, mudar o estilo de vida da minha casa, aprendendo a forma de pedir a Deus, aprendendo a forma de buscar, porque nós passamos a nossa vida inteira pedindo e não conseguimos. Então vamos para o caminho certo, para o caminho correto. Eu não paro de dar esse testemunho de uma pessoa que faz o nosso propósito. Ela orou pela conversão do marido dela há mais de 40 anos. Ela orou pela conversão do marido dela há mais de 40 anos e não conseguiu. Ela entrou no propósito. Eu não sei direito, mas não foi mais de 6 meses quando ela começou a mudar um novo estilo de vida. Ela começou a buscar um novo estilo de vida para ela primeiro, mudar ela primeiro, começou a aprender a declarar sobre a vida do marido dela, começou a entender como tem poder as palavras, começou a obedecer dentro desse estudo. Com 6 meses, eu creio que foi no máximo isso, no máximo 6 meses o marido dela aceitou Jesus, desceu as águas e hoje está servindo a Cristo com ela na igreja. Então, gente, olha,
A gente só precisa buscar o caminho certo. Se a gente não está pedindo, se a gente não está conseguindo, é porque a gente não está pedindo da forma correta. Amém? Então, nós temos que mudar. Por quê? Porque nossos filhos, nossas crianças, jovens, adolescentes e jovens são vítimas dessa desestrutura, dessa disfunção do casamento, do casal, que gera uma disfunção na família, né? A desestrutura no casal vai gerar disfunção na família. Então, é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa começar. Mas, pastor, a coisa lá em casa já está muito feia. Tem pessoas que me procuram, pessoas que já estão, pessoas dentro da igreja, pessoas que são pessoas líderes, que filho já saiu, já largou a igreja, já casou com outro homem. Filha que já largou, que fazia isso, que participava de louvor dentro da igreja, que era ativo dentro da igreja e que saiu e que está vivendo com outra mulher. Filhos que largaram tudo, largaram a igreja, largaram tudo e estão confinados dentro de casa com depressão e pensamentos suicidas. Filhos que estavam na igreja e que hoje estão nas drogas. Filhos que cresceram na igreja, lá cristão, entre aspas, né? Lá cristão, né? O nome, né? E que hoje estão desviados da presença de Deus. Então, o que mais nós vemos é isso, gente. Então, vamos entender uma coisa. E fora isso daí, são os cárceres, tudo isso são cárceres. Tá? Tudo isso é cárcere. Cárcere na alma, cárcere na mente, tudo isso é cárcere. Tá? E principalmente, gente, que é exatamente o que eu gostaria de tocar nesse assunto, é exatamente o cárcere do autismo, o cárcere da deficiência de atenção, da deficiência de aprendizado, da esquizofrenia, da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, dos pensamentos suicidas. Né? Então, são os cárceres da mente, são os cárceres da alma. A mente, o pensamento, é uma característica da alma. A alma são sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Tá? Então, o que acontece, gente? Olha a desestrutura familiar o que está gerando nas crianças. Infelizmente, hoje virou normal uma pessoa chegar e para mim dizer que tem uma filha ou tem um filho que tem problema de autismo, ou tem um filho que tem problema de deficiência de atenção, ou tem filho que tem problema com deficiência de aprendizado, e que já gerou, inclusive, a chegar à esquizofrenia. Porque, na realidade, isso é um passo a passo. Vamos entender aqui. Isso é um passo a passo, tá? Eu já falei aqui sobre isso, eu falei sobre a depressão, tá? E isso daqui, que a depressão também porque é no psique, tá? Então é uma desestrutura, na mente, né? Então, vamos lá. A deficiência de aprendizado, ela vem devido à deficiência de atenção. Se a criança não consegue ter atenção no que está ouvindo, ela não vai conseguir aprender. A deficiência de atenção, normalmente a criança que tem déficit de atenção, ela é uma criança inteligente. Ela é uma criança inteligente. Todos os pais de crianças que têm déficit de atenção diz para mim a mesma coisa, mas meu filho é muito inteligente. Ele tem dificuldade de parar para poder observar, para poder prestar atenção nas coisas, mas ele é super inteligente, tá? Não é o caso do déficit de aprendizado. Aquela criança que tem uma deficiência no aprendizado é porque é uma criança que tem a deficiência de atenção, tá? Então, porque ela não consegue
focar. Ela não consegue focar, então ela não consegue aprender. Então, uma criança, quando ela tem a déficit de atenção, ela já é uma criança inteligente, tudo bem, ela já é uma criança inteligente. Mas se ela for uma criança normal, se ela não for uma criança inteligente, se ela for uma criança normal, vai gerar a deficiência de aprendizado. Como é que ela pode aprender se ela não consegue prestar atenção? Não é verdade? Então, daqui vem a deficiência de atenção. Existe o déficit de atenção. Porque a criança, ela simplesmente, ela se desliga. Ela se desliga. Ela está sentada lá vamos dizer, na classe, na sala de aula, e o professor está lá falando, está lá ensinando, e qualquer coisa desvia a atenção daquela criança. Se uma pessoa estiver batendo, se tiver uma criança fazendo assim, coisa, já desviou a atenção. Ou então, simplesmente, ela, se tiver uma janela, algum outro lugar, o olhar dela vai para aquela janela e pronto, ela vai embora. Ela vai embora. Ela simplesmente sai, ela não foca e ela simplesmente sai. A mente dela simplesmente sai daquilo ali onde ela deveria focar e vai vagar. Simplesmente isso. E na realidade existe o déficit de atenção com o hiperativismo. Ou seja, é uma criança que não para. Por que ela não foca a atenção? Porque ela não para. Ela se levanta muito para ir no banheiro, ela não para num canto, ela não consegue ficar quieta num canto durante muito tempo. Então, ela não para, a criança não consegue ficar quieta num canto. O hiperativismo. Tá? Então, por que o hiperativismo, quando ela é criança não tem, que é hiperativa, então, consequentemente, ela não vai prestar atenção. Né? Ela está aqui, o professor está ali falando, se alguém aqui falou alguma coisa, ou se houve um toque aqui, ou qualquer coisa, pronto, daqui já vem, e ela já está aqui conversando. Normalmente uma criança, um jovem, um adolescente hiperativo, ele não para de falar, ele chama a atenção de todo mundo dentro da classe, e então ele simplesmente ele sai do foco, que é o que ele tem que aprender. E daí, todos dois, eles já têm uma forma de fugir de uma realidade. Todos dois. Tanto o déficit de atenção, o déficit de atenção, como o déficit de aprendizado, ele já tem uma forma dele não focar em alguma coisa. Não focar na atenção dele no estudo. Aí seria isso daqui. Tá? Então, ele já tem uma certa fuga. A mente dele foge de algo que é para ele fazer. Então, o autismo é assim. É por isso que a ciência, ela dá vários graus de do autista. É um autismo leve. Esse autismo leve é exatamente isso. Esse autismo leve, a linha dele é muito próxima do déficit de atenção. Esse autismo leve, ele simplesmente ele sai do foco e ele foge. Ele tira a mente dele do foco. É uma forma de fuga. Todos eles é uma forma de fuga. O hiperativismo é uma forma de fuga. O déficit de atenção é uma forma de fuga. O déficit de aprendizado é uma forma de fuga. Ou seja, é uma forma da mente fugir de algum foco. E o autismo é isso. O autismo é uma fuga. Não, o bipolar é diferente. O bipolar, ora uma pessoa tem uma forma de agir e daqui a pouco ela tem outra forma de agir. Claro, óbvio que é um cárcere da mente também, tá? Com certeza, é um cárcere da alma que vai gerar um transtorno na mente, tá? A pessoa bipolar é nada mais do que isso, tá? É um cárcere na alma,
ou seja, lixo na alma, que vai gerar um comportamento irregular, um comportamento. E na realidade, Carla, é uma espécie de fuga também, tá? Mas não como o autismo. A gente está aqui, eu estou querendo focar da deficiência de atenção até a esquizofrenia. Eu estou querendo caminhar aqui. E que o bipolar, ele sai um pouquinho dessa linhagem, tá? Mas não deixa de ser. É um cárcere da alma que vai gerar uma disfunção no comportamento. Tá? Um cárcere da alma que vai gerar uma disfunção da mente, óbvio, porque tudo começa daqui, para gerar uma atitudes disfuncionais. Tá? Mas eu estou falando aqui que eu quero chegar aqui até a esquizofrenia. O que eu estou tentando aqui caminhar é um passo a passo de uma deficiência de aprendizado, até uma esquizofrenia, tá? Então, e aí tem o autismo que ele é leve, tem o autismo moderado e tem o autismo que a criança, ela literalmente, ela fugiu, ela saiu do mundo, ela não foca mais em nada aqui, a mente dela ela tirou completamente das coisas aqui desse mundo. Então, o que acontece, gente? É um passo a passo. Tá? Uma criança com uma deficiência de aprendizado, se não for a misericórdia de Deus, se nós, pais, não tomarmos providência com relação a isso, para haver uma mudança, um novo estilo de vida, uma mudança, como eu falei desde o início, uma mudança que comece de nós em primeiro lugar, de você que está me ouvindo agora. Tá? É de você que está me ouvindo agora. Se o teu cônjuge não está me ouvindo agora, então a mudança, ela tem a tomada de atitude, ela tem que começar por você. Amém? Quando você começar a tomar a mudança, a tomar a atitude de mudança, então o teu cônjuge vai ver a mudança em você e vai querer mudar também. Eu tenho uma pessoa aqui, um casal que faz o nosso propósito, um casal. E eu esqueci o nome dela, eu acho que ela deve estar aí mesmo. Esqueci o nome dela, senão eu falava mesmo. E eu botei até o testemunho dela. E ela começou a fazer o nosso propósito. E ela ficou tão impressionada, Deus começou a transformar a vida dela. E ela começou dentro, com compromisso com Deus e tudo. Então ela começou a falar para o marido dela. O marido dela começou a ver a mudança nela. E ela começou a falar muito do nosso propósito. Então, como ele começou a ver a mudança nela, ele ficou curioso para dar início, para ouvir meus vídeos. E acabou que ele entrou no propósito também. Então, os dois estão no propósito. Os dois estão fazendo o nosso propósito. E estão fazendo com compromisso, porque eu vejo os dois aí. Estão sempre comentando, eu tô sempre chequeando. Então eu estou vendo os dois aí. Estão sempre tirando os vídeos e compartilhando e tal. Eu vejo o compromisso. Então, assim, ela começou, ela foi quem viu em primeiro lugar, o casamento deles estava totalmente desestruturado. Eles estavam, inclusive, pensando em se divorciar. Um casal jovem, e estavam pensando em se divorciar, pensando em se separar. Tá? Foi quando ela entrou ela entrou, tá? Eu botei o testemunho dela. Ela entrou na página dela para ela cancelar o Facebook dela. E ela estava com muita ansiedade, aquelas coisas todas. E quando ela viu um pedido de amizade meu, e ela foi e aceitou. Quando ela aceitou, detalhe, tá? Eu não tenho tempo de pedir amizade para ninguém, gente. Isso literalmente é Deus, pode ter certeza. Então, ela foi e pediu amizade. Ela foi e entrou, aceitou minha amizade e assistiu um vídeo meu. Quando ela assistiu um vídeo meu, ela disse que chorou o vídeo todo. Quando ela terminou de assistir o vídeo, ela disse...
ela disse, agora eu vou tomar atitude na minha vida. Eu vou escrever uma nova história para a minha vida. E essa jovem, ela se levantou literalmente da zona de conforto e ela resolveu dizer que vai começar pela minha vida. Eu vou mudar a história da minha vida. E ela começou, foi quando logo começou a mudança nela, o marido vê a mudança nela, ela falava o tempo todo do nosso propósito, gerou nele curiosidade, ele foi e começou a assistir e hoje está os dois dentro do propósito. Não tem mais problema com a ansiedade, o casamento sendo restaurado a cada dia, né? Problema todo mundo tem. Né? Mas o casamento sendo restaurado a cada dia e ela feliz da vida e ela falou para mim, pastor, olha, eu não quero nunca mais na minha vida largar o nosso propósito, né? Então assim, um novo estilo de vida, né? Então eles resolveram, ela primeiro resolveu começar mudar o estilo de vida dela, ela primeiro começou a mudança nela, aonde gerou a mudança no marido, né? Ela começou, claro, óbvio, começou a declarar sobre a vida do marido, como ela aprende dentro, como todos vocês aprendem dentro do nosso estudo, do nosso propósito. Ela começou a declarar também, foi a mudança nela e as declarações que ela estava fazendo alcançou. O marido dela também entrou no propósito e hoje, para a glória de Deus, ela não tem mais problema nenhum com a ansiedade, ela já lida tranquilamente com as emoções dela. Está dentro do nosso propósito, casamento restaurado. Gente, olha, é a atitude, tá? A primeira pessoa quis, né? E depois gerou, porque a tua mudança vai gerar mudança nas pessoas, não é verdade? Então, o que acontece? O que acontece, tá? Vamos voltar para cá, para a questão do autismo. Eu tenho... E o que é isso? Nada mais, nada menos do que uma fuga. O que eu coloquei aqui, olha, nossas crianças, adolescentes e jovens estão colhendo frutos de atitudes disfuncionais, tá? Nossas crianças, jovens e adolescentes estão colhendo frutos das nossas atitudes disfuncionais, literalmente, tá? Por quê? Porque uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Amém? Uma pessoa disfuncional vai gerar outra disfuncional. Então, se você tem atitudes disfuncionais, você já veio da sua família, quando você era criança, lá dos seus pais, que já era uma família disfuncional, gerou em você uma pessoa disfuncional, consequentemente, você vai gerar uma família disfuncional. Você vai gerar uma família e você vai gerar filhos disfuncionais. Então, os nossos filhos, as nossas crianças, jovens e adolescentes, eles estão colhendo frutos de atitudes disfuncionais nossas. Estão colhendo frutos. Gente, e isso eu estou falando de desde o ventre. E tem crianças que hoje, com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, crianças que o pai já diz que já nasceu assim, que já foi diagnosticado desde sempre, o autismo já foi diagnosticado na vida dessa criança e tal. Gente, isso gerou cárcere, a criança estava no ventre. Foi gerado cárcere, a criança ainda estava no ventre. O feto aqui dentro do útero da mãe, ele já sente tudo. O feto no útero da mãe, ela já sabe o que a mãe quer, se a mãe ama, se a mãe quer tirar. O sentimento da mãe, o sentimento do pai. E a disfunção do relacionamento, a disfunção do casamento é tão grande que desde o ventre a criança já está recebendo, já está gerando cárcere. Então, o que significa isso? O que é o déficit de aprendizado? O que é o déficit de atenção? O que é o autismo? E que a esquizofrenia, toda pessoa que é esquizofrênica, ela tem um diagnóstico também de autismo. Ela também tem o diagnóstico de autismo. Ela deu início, eu tenho uma pessoa que faz o nosso propósito, ela tem um filho adulto já, e o filho adulto dela tem um diagnóstico de esquizofrenia, e começou com o autismo.
Quer dizer, era uma criança que era só autista, não era uma criança agressiva. E quando ele, depois da pré-adolescência, 12 anos, 11, 12 anos, foi que ele começou a ser agressivo também. Então, o que aconteceu? Gerou um novo diagnóstico da medicina que diz que é esquizofrenia. Mas isso daqui já veio desde cá. Por quê? Por conta dessa disfunção, o inconsciente da criança, ela vai gerar um cárcere. O inconsciente, eu coloquei aqui, olha, o inconsciente colhendo fruto de atitudes disfuncionais, sendo atingidas as crianças por um bombardeio de pressões e conflitos que tem levado muitos à depressão, a transtornos na mente, que é tudo isso daqui, transtorno na mente é tudo isso aqui, ó, déficit de atenção, de aprendizado, de autismo, esquizofrenia, esse bipolar também, tudo isso daqui. E que tem levado, e conflitos que tem levado, conflito sexual, tá? Conflito existencial, tá? Todo esse tipo de conflito, tudo isso é cárcere, tá? Que tem levado muitos à depressão, transtorno da mente, enfermidades psicossomáticas, quando não é gerado enfermidade no corpo também, e até mesmo chegar ao suicídio. O inconsciente de nossas crianças está gerando fortalezas. É exatamente isso. O inconsciente da criança, ela já gera uma fortaleza, que é uma forma de proteção. O que significa isso? É exatamente uma forma de proteção para não sofrer. Quando a criança está no ventre da mãe, a criança ainda está no ventre da mãe, e ela vê muita disfunção no relacionamento dela com o pai, no relacionamento, a mãe, na disfunção da mãe, a disfunção da mãe com o pai, então já gera nessa criança exatamente isso. O inconsciente desse feto, ele já gera uma fortaleza, que é uma forma de se proteger. É uma forma de, se eu não prestar atenção, se eu não ficar pensando, se eu esvaziar a minha mente, se eu não sair desse mundo, dessa era aqui, eu não vou estar ouvindo, então eu não vou sofrer. Isso é um cárcere, é uma fortaleza. É um cárcere, é uma fortaleza. Então é isso que acontece. Crianças hoje já é normal nascer e já ter o diagnóstico de autismo. Já é normal nascer desde pequena, já ser diagnosticada com isso. Ou muitas vezes não é diagnosticado, porque talvez muito criança, muito pequenininho, o médico não dá um diagnóstico, mas ela vai crescer, vai continuar crescendo desse jeito e a tendência é ela piorar cada vez mais. Então, o que acontece? Muitas das crianças estão gerando o cárcere depois da criança com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, gerando o autismo, gerando o déficit de atenção, de aprendizado. E é exatamente isso. É uma forma do inconsciente. É uma forma do inconsciente não sofrer. Ele vai gerar uma fortaleza, um cárcere, uma forma de proteção. É uma forma para proteger. É a mesma coisa quando uma criança é abusada sexualmente na infância. Ela pode gerar uma fortaleza, que é uma forma de se proteger. Ou seja, se eu esquecer, então eu não vou sofrer. É o inconsciente, tá? Se eu esquecer, eu não vou sofrer. Então, é a mesma coisa. É o inconsciente que vai gerar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou acompanhando hoje 2 crianças. Não, Carla, eu estou falando agora do autismo. Com certeza, tudo
tudo isso daí gera, com certeza, todos esses conflitos em casa vai gerar, pode gerar o bipolar, pode gerar a criança ir para a droga, o adolescente ir para a droga, para o álcool, gerar os conflitos também, tá? Porque o conflito existencial, ele leva ao conflito sexual, tá? E normalmente o que dá início é o conflito existencial. Se eu morrer, não vou fazer falta. Se eu sumir daqui, eu não vou fazer falta. Meus pais nem ligam para mim. Meus pais, eles estão muito mais preocupados em resolver os assuntos deles do que eu. Então, o conflito existencial, ele vai levar ao conflito sexual, tá? Porque o conflito sexual, o conflito existencial, a pessoa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim ao mundo? Quem sou eu aqui dentro? Eu aqui não estou fazendo falta nenhuma, eu não vou fazer falta nenhuma no mundo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou na escola eu sofro bullying, na minha casa eu sofro abuso verbal, abuso emocional. Então o que eu vou fazer? Então o conflito existencial, ele vai levar ao conflito sexual também. E consequentemente, a droga, o álcool, e daí vai, né? Então, assim, várias outras coisas também, né? Porque o conflito existencial, nosso Deus, isso daí já entra, já é aquele mundo, né? Da internet, aquele mundo que não tem fim, na verdade, é onde ali as crianças, jovens e adolescentes vagueiam pelas trevas e tem de tudo ali. Né? Então isso daí já vai gerando. Só que, gente, vamos entender uma coisa. Isso tudo começa pela disfunção. Tudo isso começa pela disfunção. Tudo isso começa pela disfunção dos pais. Começa pela disfunção da família. Tudo isso começa por aí. Onde é atingido o emocional. Tá? Onde é atingido o emocional, e através do atingir o emocional, então aí é onde nós vamos estar dando legalidade, aonde vai entrar o espiritual, aonde nós vamos estar dando legalidade para Satanás atuar na nossa vida. Tá? Então aí vão vir rompimento de princípios bíblicos, né, que já existe dentro de uma família disfuncional, dentro de um casamento disfuncional, já existe rompimento de princípios bíblicos aí, não é verdade? Então aí é onde que já está dando legalidade, brecha, para que o diabo entre. E o diabo trabalha na mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Então aí rapidinho vai funcionar isso daqui. Então o diabo ele já está... Aí ele já entrou. Porque quando a criança, o inconsciente, ela já levanta uma fortaleza, que é uma forma de se proteger, que gerou o cárcere aí. E a criança já ficou encarcerada, a mente da criança já ficou encarcerada. Ali pronto, aí ali é o diabo que vai tomar conta. E para chegar até a esquizofrenia, que é quando a criança, o adolescente, o jovem, ele se torna agressivo com ele próprio e agressivo com os outros, literalmente é possessão, gente. Literalmente é possessão. Aí o diabo já tomou a mente dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse adulto, tá? E já gera possessão, tá? Então, assim, aonde eu quero chegar é que tudo isso tem jeito sim, tá? É que tudo isso tem retorno sim. Tudo isso tem, porque a palavra de Deus diz que Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos, tá? Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos. Então, tudo isso tem jeito sim. Nós estamos vendo aqui por onde começa. Pelo arrependimento, tá? Tudo isso começa pelo arrependimento, tá bom? Para a gente fazer voltar tudo isso e restaurar e receber de Deus o rompimento desses cárceres é através do arrependimento, tá? Então, veja bem. Eu estou acompanhando 2 crianças, tá? As 2 crianças têm na faixa de 2 anos e meio.
É um menino e uma menina. São de pais diferentes, famílias diferentes, que nem se conhecem, tá? Mas que não foi coincidência de forma alguma, porque não existe coincidência. Mas essas duas pessoas, essas duas mães, que foram as mães que me procuraram, chegaram até mim na mesma semana. Impressionante, gente. Por algum motivo, por algum propósito, Deus tem, né? Essas duas mães chegaram até mim na mesma semana. E isso eu estou falando de menos de um mês e meio, tá? Eu estou falando de menos de um mês e meio. Então elas chegaram para mim me pedindo ajuda, porque o casamento totalmente disfuncional, já estavam a ponto de um divórcio mesmo. E essas duas crianças, todas duas, elas tinham todos os sintomas de um autista, tá? Todas duas crianças, todo o sintoma de autista, tá? Só que os pais, a família não aceitava. Vamos entender uma coisa, gente. Uma coisa é você não aceitar que o seu filho tem um problema. Outra coisa é você se acomodar com o problema do seu filho. São duas coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é você não aceitar que seu filho tem um problema e outra coisa é você se acomodar com o problema do seu filho, tá? Primeiro lugar, nós temos que aceitar sim, nós temos que aceitar, porque se você não aceita que seu filho tem um problema, você não vai ajudar seu filho. E o problema vai estar lá. Todo mundo está vendo que seu filho tem um problema, você também está vendo que o seu filho tem um problema, mas você não quer aceitar. Essas duas famílias, dessas duas crianças não aceitavam, tá? Não aceitavam. Então, primeira coisa, você tem que admitir que o seu filho tem um problema. Tem que admitir. Por quê? Para quê? Para que você possa ajudar seu filho. Porque se você não admitir que ele tem um problema, você vai ajudar ele em quê? Se ele não tem problema. Não é verdade? E aquilo só vai se agravando cada vez mais na vida do seu filho. Veja bem, vai ser pior para o seu filho, tá? Então não faça isso. Eu vejo muito acontecer isso. Muito, muito. Pai e mãe que não aceitam que o seu filho tem algum problema, tá? Assumir, admitir que a criança, o adolescente ou o jovem tem um problema. Não importa qual. Existe um problema. Existe um problema uma criança que é afeminada e muitos pais se fazem de que nada está acontecendo. Muitos acham é melhor fingir que nada está acontecendo porque eu não preciso tomar atitude. Gente, olha, o maior erro que um pai e uma mãe pode fazer, tá? É não admitir que o seu filho, sua filha tem um problema. Porque você, quando admite, você pode ajudá-la, tá? Então, a gente tá vendo aqui a melhor forma de ajudar nossos filhos, ajudar nossas crianças, jovens e adolescentes, tá bom? Aí a questão autismo, a questão hiperativismo, a questão, várias outras, dentro dessa linhagem que a gente está fazendo aqui. Então, o que acontece? Essas duas mães me procuraram na mesma época, tá? Na mesma semana. Todas duas, é impressionante, a história é muito parecida, é impressionante. A história é muito parecida dessas duas famílias. E elas não se conhecem, tá? Uma menina e um menino. E as mesmas características dos filhos. As mesmas características. Só que uma dessas crianças todas duas estavam começando a ser agressiva. Inclusive, uma dessas crianças já estava começando a se machucar. Uma dessas crianças já estava começando a morder a boca, sangrava. Uma dessas crianças estava começando a se machucar.
a se machucar. E a outra criança também já estava de uma forma não de se agredir, mas de uma forma hiperativa, de uma forma já de muitas vezes até de querer agredir, ou seja, irritada. Aí o que acontece? E começaram as duas mães começaram a fazer o nosso propósito. As duas entraram no nosso propósito. O que acontece? Eu comecei a dar direção para as duas, o que fazer, da mesma forma que eu falo para uma, eu falo para outra, porque estão caminhando juntinho, estão caminhando a mesma coisa. Só que uma delas já foi para o médico, só foi para o médico depois que entrou no nosso propósito. Foi para o médico e recebeu o diagnóstico de autismo, tá? A princípio, claro, a mãe ficou muito triste, abalada e tal, mas, veja bem, não aceitava, tá? Não aceitava. Isso é muito sério, gente. Então, assim, quer dizer, a pessoa tá vendo, sabe, mas ela não aceitava. Tudo bem, voltou, abalou, entrou em contato comigo, a gente orou e tudo, e detalhe, as duas mães já estavam começando a rejeitar os filhos. Por quê? Porque os filhos não tinham atitudes de uma criança normal, na idade normal de 2 anos e meio. E já estavam começando a rejeitar os filhos. Ou seja, a situação já ia começar a ficar pior, né? Por quê? Por que a rejeição? Porque não aceita. Você só rejeita alguma coisa quando você não aceita, né? E quando você aceita, quando você assume que a criança tem um problema, então você vai tratar a criança dentro do problema que ela tem, né? Óbvio, claro, que tratar de uma forma do que a medicina fala, do que a ciência fala, mas tratar por outro lado, na direção de Deus, né? Então, quando você admite que a sua criança está com um problema, então você vai buscar aceitar a criança para poder ajudar a criança dentro daquele problema. Então, a rejeição, ela vem através quando você não aceita, tá? E interessante que as duas mães começaram e as duas mães começaram a aceitar. As duas mães começaram a aceitar as crianças como elas eram, mas não a se acomodar com a situação. É diferente. Aceitar que a criança tem um problema é uma coisa e se acomodar com a situação é outra, tá? As duas aceitaram as crianças como elas são, mas não se acomodaram a essa situação. Então entraram no nosso propósito, as duas estão fazendo, então estou orientando, estou sempre acompanhando as duas de mais perto, estou orientando as duas. Gente, é impressionante. Não tem nem 1 mês e meio que essas mães estão dentro do nosso propósito, sendo orientada por mim e obedecendo. É impressionante a mudança dessas crianças, tá? Uma das crianças, todas duas estavam no mesmo grau, tá? Naquele autismo que não se interagia com ninguém, nem com os pais para brincar, que não fitava, né? Muito irritado, porque não dormia, batia a noite toda, não conseguia dormir, e irritado, já estava começando a se machucar, e fora do mundo, né? Não se interagia de forma alguma, né? E fora do... Então, uma dessas crianças, ela tá se interagindo com as crianças da idade dela já começou a se interagir com as crianças, tá dormindo bem, não tá mais irritada como ela estava, tá? E a mãe, ela tá ganhando cada vez mais o amor e a tolerância para a criança, isso já muda tremendamente.
E a outra criança, a mesma coisa, gente. A outra criança, ela não dormia a noite toda. Ela não dormia. Essa outra criança, ela tomava cerca de 6 mamadeiras por noite. Você imagina o que é uma criança tomar 6 mamadeiras numa noite? Ou seja, não dormia, né? Batia a noite toda. Claro, óbvio, evidente, que acordava uma criança irritada. Acordava super irritada. Então, já está dormindo a noite toda. A mãe disse que ela acorda para tomar uma mamadeira, às vezes é que toma 2, mas normalmente ela só se acorda para tomar uma mamadeira. E ela ainda disse assim um detalhe, ela disse, pastora, ela passa a noite todinha numa posição só. Nem se mexer, ela se mexe, ela passa numa posição só. Está dormindo a noite toda, já começou a se interagir. Essa segunda criança que eu estou falando, ela no começo, quando ela começou a andar, ela falava algumas palavrinhas e começou. Depois ela parou tudo, parou de falar, parou de andar, parou tudo. E entrou dentro desse processo mais dentro do cárcere, do autismo. E hoje essa criança, dentro de 1 mês, ela já aumentou 2 palavrinhas no vocabulário dela. Olha que tremendo, gente. 1 mês que a mãe está dentro do propósito, obedecendo, fazendo como eu falo para ela fazer, a criança já entrou, já adquiriu 2 palavrinhas para o vocabulário dela. Ela já está balbuciando como uma criança que quer começar a falar. E a criança, quando vai começar a falar, é assim. Ela começa a balbuciar, a falar na língua dela, balbuciar querendo falar. E quando ela começa, ela vai embora, não é verdade? Ela não fazia isso, ela não balbuciava nada. Ela já balbucia querendo falar. E já está se integrando, já está se interagindo com a mãe, já consegue olhar nos olhos da mãe, que ela não fazia isso. Então, assim, eu estou falando de 1 mês, no máximo 1 mês e meio, que elas não têm 1 mês e meio ainda. Estou falando entre 1 mês e 1 mês e meio, tá? Detalhe, todas 2 crianças, elas formaram o cárcere. Essa primeira criança, até 2 anos, ela era uma criança normal. Até 2 anos ela era uma criança normal. Uma criança que falava, uma criança que brincava normal, uma criança normal. Quando ela me procurou, tinha 4 meses, 4 ou 5 meses que essa criança tinha parado. Estava parando aos poucos, mas o processo dela de regressão foi muito rápido. Dentro de 4 meses, 5 meses, o processo de regressão dessa criança foi rápido demais para entrar num diagnóstico de autismo. Ela entrou num diagnóstico de autismo dentro de 5 meses de regressão. Eu posso falar em 5 meses de regressão, essa criança entrou nesse diagnóstico. E tudo isso, gente, cárceres formados pelo inconsciente. Tudo isso, fortalezas formadas pelo inconsciente. Então, na realidade, isso daqui é exatamente brigas dos pais, os pais totalmente disfuncionais que eram, agora não. As 2 estão buscando mudança, tremendamente, as 2 estão buscando mudança. Os maridos ainda não estão no propósito, os maridos ainda não têm consciência, mas as 2 têm de que a mudança tem que começar na vida dela. As 2 começaram, as 2 estão mudando. Então as 2 estão evitando, porque era a briga entre os pais, era a discussão, era a gritaria. Então o que acontece? Acontecia que as crianças levantaram essa fortaleza, levantaram cárceres e simplesmente saíram para poder, uma forma de se proteger, uma forma de não ouvir a gritaria, uma forma de não ter medo, uma forma de não estar alienada do que está acontecendo. Foi exatamente o que essas 2 crianças, com 2 anos e meio de idade, fizeram. As 2 crianças, com 2 anos e meio de idade, fizeram. Tá? Eu estou falando
de cárcere que as crianças estão. Agora, veja bem, olha a situação. Se não é a misericórdia de Deus para que elas chegassem até o nosso propósito, para que a gente começasse a entrar num processo de restauração, tá? Porque já estão num processo de restauração. Para a gente começar, o que ia acontecer? Ia acontecer que todas essas duas crianças iam chegar a um ponto que já estavam no grau alto de autismo, que é aquele grau de alienação mesmo. Todos dois já estavam, todas as duas crianças já estavam se machucando, tá? Já estavam ficando agressiva e se machucando. Então iam chegar, se não fosse a misericórdia de Deus, para poder trazer elas até o nosso propósito e para que elas resolvessem sair da zona de conforto e tomar a atitude de mudança, a atitude de buscar um novo estilo de vida para dentro da casa delas, para começar nesse processo de reversão, essas duas crianças iam crescer. Crianças encarceradas, iam crescer crianças, adolescentes, jovens e adultos encarcerados dentro de um quadro de esquizofrenia, sendo usado pelo diabo e vivendo esse cárcere dentro de si. Tá? Gente, é muito sério isso. É muito sério isso. E tem jeito? Claro que tem. Claro que tem. O arrependimento nos pais vai romper cárcere na vida dos filhos. Obedeça e torne seus filhos livres. Essas duas mães em particular, essas duas mães resolveram tomar a atitude. Essas duas mães resolveram sair da zona de conforto. Os maridos estão do mesmo jeito. Os maridos não entraram no propósito, estão do mesmo jeito. Elas resolveram tomar a atitude de começar a mudança na vida delas. E Deus já está um mês, eu estou falando em um mês, não tem um mês e meio, tá? Não tem um mês e meio. Vou botar um mês e uma semana. Um mês e uma semana, Deus já começou a liberar, começou a escrever uma nova história para a vida delas e para a vida dessas crianças. Gente, isso é fato. Deus pode. Agora é extremamente necessário você querer. Isso eu estou falando do autismo porque autismo hoje é uma coisa que virou normal. Virou normal não só no mundo, mas virou normal dentro da igreja. Filhos de crentes com autismo, filhos de crente com deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, filhos de crente com depressão, com bipolar, com ansiedade. Nós estamos falando de dentro da igreja. Tem que haver uma atitude, essa atitude tem que ser tomada por você. Essa atitude inicial é tua. Você quer um mundo melhor? Começa a mudança por você. Você quer uma igreja melhor? Começa a mudança por você. Você quer uma família melhor? Começa a mudança por você. Você quer um trabalho melhor? Começa a mudança por você. Comece a mudança por você. Então, quando essas pessoas, quando começaram, essas duas mães, quando começaram no nosso propósito e que começaram a entender, buscar o arrependimento, declarar, fazer exatamente como eu estou falando, gente, um mês, eu estou falando em um mês e uma semana no máximo, Deus já começou a escrever uma nova história na vida desta família, na vida dessas crianças. Então, não tem o que Deus não possa fazer. E isso daqui, olha, vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente. A gente começou lá do deficiência de aprendizado, né? Lá da ansiedade, que começa tudo daí, tá? Hoje em dia, a coisa mais normal do mundo é você ver uma criança tomando remédio para ansiedade. É uma criança, eu estou falando em criança. Eu não estou falando em pré-adolescente e adolescente. Eu estou falando em criança. Você vê criança tomando remédio para ansiedade. Várias já foram as pessoas, as mães que me procuraram,
porque os filhos já estavam tomando remédio para ansiedade. 6 anos, 9 anos, 12 anos, 14 anos, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para dormir e não conseguia dormir. Eu estou falando em criança, adolescentes, pré-adolescentes. Esse adulto, que ele já é um homem já, que dessa pessoa, dessa mãe que está dentro do nosso propósito, que ela tem um filho adulto que tem o quadro de esquizofrenia, esse rapaz, ele desde quando nasceu, que ele já tinha um quadro, que já foi diagnosticado, já tinha um quadro de algum problema na mente. Aos 12 anos, 11 para 12 anos, gerou nele, foi quando deu início à esquizofrenia, foi quando deu início, quando ele foi diagnosticado com a esquizofrenia. Por quê? Porque ele começou a ser agressivo, tá? E olha a fase, pré-adolescência. É a fase mais difícil da vida de uma pessoa, é a pré-adolescência. É a fase que a criança sai, que deixa de ser criança, do viver por instinto para entrar na fase da razão. E os porquês, e as perguntas, e vão se acumulando perguntas em cima de perguntas e nunca encontra a resposta. Porque os pais estão disfuncionais para poder conseguir gerar algo normal e consistente na vida desse pré-adolescente, para que ele entenda essas mudanças na vida dele. E vai a pior fase da vida de uma pessoa. E foi exatamente essa fase que essa criança, que esse pré-adolescente começou, foi diagnosticado com a esquizofrenia. E de lá para cá, ele tem hoje 40 anos, eu acho que tem isso. O quadro dele só vem piorando. O quadro dele só vem piorando. Ela começou, infelizmente ela não consegue fazer, é uma pessoa que tem todos os problemas do mundo, o casamento já não existe mais e, né, vive em função desse filho. Então, assim, ela não consegue fazer direito o nosso propósito, mas ela está tentando. Dessa vez ela está tentando, conversei com ela sério sobre isso, e ela está tentando, colocando os vídeos na noite, quando vai dormir e tudo. Então, assim, então isso daí, olha, se não for essas duas crianças, se não fosse a misericórdia de Deus, ia acabar gerando um quadro desse daí. Tá? Então, assim, isso daí, esses conflitos internos, esses conflitos existenciais, conflitos sexuais na vida dessas crianças, jovens, adolescentes, tudo isso está levando para uma tomada de atitude disfuncional, para atitudes disfuncionais. Por isso que hoje a gente está vendo hoje a coisa mais normal, gente, infelizmente, hoje está normal você ver filhos de crente, de líderes, de pastores, com depressão, com ansiedade, com autismo, com pensamentos suicidas, com conflitos sexuais, largando, querendo, né, um menino com menino e menina com menina, os conflitos existenciais que levam a esses conflitos sexuais também, e a questão também da pornografia. Pais que acham normal a pornografia, pais, eu estou falando de crentes que acham normal a pornografia dentro de casa, a pornografia entre casal, a pornografia não entre 4 paredes, pode tudo, então é tudo normal. Os filhos estão iniciando, e é através da pornografia que os filhos estão encontrando essa crise para o homossexualismo. É exatamente dentro da pornografia. Porque a pornografia começa a assistir mulher com homem, e daqui a pouco o próprio diabo ele já lança um pop-up de uma pornografia de homem com homem, e a criança vai, e o menino vai, e ele, por curiosidade, ele vai, e é ali onde ele vai adquirir literalmente
literalmente este demônio de homossexualismo, porque é. Eu tive com uma pessoa, eu já falei isso em outro vídeo, eu tive com uma pessoa que ele disse para mim, eu comecei a trabalhar com ele e ele falou para mim que estava quando ele usava cocaína, ele tinha desejos de ter sexo com um homem. E esse rapaz, ele foi acometido de câncer e eu comecei a trabalhar no emocional dele, a gente começou a fazer, Deus trouxe muita coisa, ele fez muito acerto, porque ele, na realidade, ele estava totalmente afastado da presença de Deus. E foi quando ele falou para mim, ele disse, pastora, quando eu usava cocaína, então eu tinha desejo de ter sexo com um homem. E daí eu falei para ele da pornografia, ele disse, pastor, eu sei exatamente o momento que eu recebi esse demônio de homossexualismo na minha vida. Eu sei exatamente o momento, foi o momento onde eu estava assistindo um filme pornô de homem com homem. Eu estava assistindo esse vídeo pornô de homem com homem no meu computador e eu senti nitidamente, eu sei o momento em que esse demônio de homossexualismo entrou em mim e foi daí aonde eu comecei a ter desejos de ter relações com homens e principalmente quando usava a cocaína. Então, assim, gente, é fato. E isso os pais estão levando para dentro de casa. Os pais com esse negócio de dizer que líderes aí que dizem que hoje é normal, líderes aí dizerem que dentro de quatro paredes, tudo bem, você é casado com sua mulher, seu marido, dentro de quatro, você pode fazer o que você quiser. Gente, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O problema é que a gente fica arranjando um verso bíblico, ou então alguém que venha dizer, porque a gente quer ouvir aquilo que agrada ao nosso coração. A gente quer ouvir algo que vai justificar o pecado da concupiscência da nossa carne. Esse é o problema do ser humano. E é por isso que nós temos que acabar com isso, é por isso que nós temos que entrar num novo estilo de vida se a gente quer recuperar nossos filhos. Se você quer recuperar seus filhos, não importa quão disfuncional eles estão, não importa. Tem jeito sim. Eu tenho um testemunho na minha página de uma pessoa que entrou me procurando desesperada com o filho que cresceu na igreja, que não queria mais saber, não queria nem ouvir mais falar em Deus, que estava só falando em suicídio e com depressão dentro de um quarto e o tempo todo falava em suicídio. Ela estava desesperada, ela entrou me procurando. E eu falei, para você ajudar seu filho, busca ajuda primeiro para você. Entra no propósito, ela entrou no propósito, ela começou, no quarto vídeo ela passou uma mensagem para mim, pastor, impressionante, minha forma de pensar já é diferente e eu já estou conseguindo dominar meus sentimentos, é impressionante. E quando foi com um mês, ou foi um mês e meio, ela entrou em contato comigo, dizendo que o filho dela venceu a depressão, já tinha voltado para a igreja, já tinha voltado para o trabalho, estava trabalhando também e estava feliz demais. E ela disse para mim, pastora, eu não tenho como descrever a alegria que está no meu coração. Isso porque ela entrou no propósito, ela entrou num novo estilo de vida, obedecendo, passo a passo. Não tem o que Deus não possa fazer. Agora você tem que se levantar da sua zona de conforto e você tomar a atitude. Amém? Nós estamos falando aqui de duas mães com o diagnóstico de duas crianças. Autismo do mais forte, tá? O autismo daquele que a criança sai e tá aqui. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de um mês e Deus já começar a reverter o quadro na vida dessas crianças. Gente, olha, a gente tá falando aqui de filhos que estavam na depressão, na droga também, tá? Esse que eu tô falando aqui também era droga, tá? Então, assim, gente, não tem o que Deus não possa fazer. Não tem relacionamento que Deus não muda. Não existe o que Deus não possa fazer. Mas nós temos que tomar a atitude de fazer a nossa parte. Amém? Vamos encerrar, porque a gente já passou do tempo, já era para me ter acabado.
mas eu quero continuar esse tema que não terminou, tá bom? Na próxima semana, tá certo? Vamos orar. Se você tem uma enfermidade física, coloca a mão na enfermidade. Se você tem algum transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça. Se você precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração. Ou então, se você quer representar alguém, também represente nesse momento. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco, Deus amado, a tua palavra, Deus, tudo que nós falamos no dia de hoje, Pai. E eu coloco, Deus amado, o teu povo, Pai, que me ouve nesse momento. Meu Deus, eu te peço, Senhor, se eu falei algo aqui, Pai, que não veio do teu coração, se eu falei algo aqui, Deus amado, que não está de acordo com a verdade que é a tua palavra, se eu falei algo aqui, Pai amado, que o Senhor não possa fazer ou que o Senhor não queira fazer, o Senhor, em nome de Jesus, me perdoa e retira do coração e da mente das pessoas que ouviram, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, porque é a tua palavra, é a tua verdade, Pai, que eu quero aqui, Senhor, nesse estudo, Deus. Meu Pai, o Senhor tem feito, Pai, o Senhor tem agido na vida daqueles que com compromisso têm te buscado, Pai, através desse nosso propósito, Deus, que o Senhor possa, Pai, estender as tuas mãos sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Deus, que o Senhor possa, Pai amado, inclinar os teus olhos, Pai, e sondar o mais profundo da alma de cada pessoa, Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, abrir os teus ouvidos e ouvir o nosso clamor, Pai. Deus amado, eu repreendo agora todo espírito de pânico, de medo, todo espírito de bipolar, de insônia, de depressão, todo espírito de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, angústia. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, todo aborto espontâneo eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição na vida financeira eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora toda enfermidade na mente, Senhor, todo autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito imundo de esquizofrenia, de Alzheimer, demência, de tontura, de esclerose múltipla, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, de mal de Parkinson, de miastenia graves, de conflito sexual, eu repreendo agora, de terror noturno, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor amado, eu repreendo todo espírito de droga, de violência doméstica, todo espírito de álcool, de cigarro, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, de pornografia, de adultério, de jogo, de mentira, de engano, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo de prostituição, de violência, de opressão maligna, de conflito sexual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a causa na justiça do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar liberando, que o Senhor possa, Pai amado, estar tomando nas tuas mãos, Pai, tira todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Pai amado, fecha portas de engano na vida do teu povo, abre portas tuas, abre porta de trabalho, abre porta de casamento, abre porta de gravidez, Senhor, de lugar para morar, Pai amado, abre porta, Deus amado, da necessidade, Senhor, do teu povo que o Senhor conhece, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rompo toda maldição na vida sentimental do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, estende as tuas mãos sobre o Mateus nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal sobre a vida do Mateus agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo mal, que todo espírito imundo vai saindo agora dessa criança, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, esse Mateus é teu, Senhor, a mente dessa criança é tua, Pai, em nome de Jesus. Enche essa criança com teu amor, a tua paz, a tua alegria, Senhor. Ele é teu, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma essa criança nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa, Deus amado, estender as tuas mãos nesse momento sobre os casamentos, Pai. Eu te peço pelo casamento, pelos filhos, pelas famílias, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estende as tuas mãos, Pai, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os casais, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os filhos, Senhor, Pai amado, o cônjuge que já saiu de casa, Senhor, que o Senhor possa estar derramando do teu arrependimento, que essa pessoa possa estar voltando arrependido, transformado, Pai amado, liberando perdão, Pai, libera, Senhor amado, a tolerância, Senhor, no meio das famílias, dos casais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a misericórdia, a compaixão, o
amor, o respeito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, toma nas tuas mãos as crianças, jovens, adolescentes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor possa estar derramando do teu espírito de arrependimento sobre os casais, sobre os pais, Senhor amado, para que os filhos possam ser libertos, meu Pai, para que cárceres possam ser rompidos na vida dos filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço ainda pela saúde física do teu povo. Senhor, eu repreendo agora todo espírito de HIV, de diabetes, colesterol alto, de pressão alta, de triglicerídeo alto. Eu repreendo agora toda enfermidade no sangue dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai amado. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, vai limpando o sangue dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai tocando no estômago dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal no estômago dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai amado. Em nome de Jesus. Que não seja a mão dela, mas seja a tua mão, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai limpando a pele dessa pessoa, os ossos, Senhor. Vai tirando toda enfermidade nos ossos, na pele, na bexiga, Senhor, toda incontinência urinária, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo câncer no reto, câncer na próstata, câncer no cólon. Eu repreendo agora todo câncer nos seios, no ovário, nos ovários, no útero. Eu repreendo agora todo câncer em qualquer órgão do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Vai tocando os pulmões dessa pessoa, o fígado, os rins, a vesícula. Vai tirando toda a pedra, toda infecção, toda inflamação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando a coluna dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Vai tocando, Senhor, vai tirando toda enfermidade, toda dor, todo desvio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo bico do papagaio. Vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Todo problema no intestino grosso, intestino delgado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer no intestino delgado, no intestino grosso, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema no coração, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Vai tocando o coração dessa pessoa, Pai amado. O Senhor pode fazer o transplante, o Senhor pode desentupir as artérias, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Diminuir, trazer o tamanho normal, o coração dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus amado, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai. Pai amado, vai tocando, Deus amado, no pâncreas dessa pessoa, todo pólipo, mioma, no pâncreas, no útero, nos ovários. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo todo espírito de cegueira, de surdez nos olhos e nos ouvidos dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema nas juntas, Senhor, vai tocando, Pai, vai tocando, vai tirando toda infecção nas juntas, Senhor, todo problema nas juntas, Senhor, no joelho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai queimando, Pai, toda paralisia, Senhor, no corpo dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, paralisia nas pernas, no corpo, no rosto, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, vai tocando a garganta dessa pessoa, vai tirando toda infecção, toda inflamação, todo caroço, Pai amado, toda rouquidão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus. Acende, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a asma no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda alergia, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Nervo ciático, vai tocando, Pai, vai tirando toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, vai tirando toda varize, Senhor, dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Problema com varize, Senhor, infecção urinária, meu Pai, hemorragia, Deus amado, hemorródia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai tirando hérnia, vai tirando, Senhor, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo hiperativismo na vida dessa criança, desse jovem, adolescente, repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda convulsão, Pai amado, epilepsia, todo demônio que convulsiona o corpo dessa criança, adolescente, jovem e adulto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando, Pai amado, toda dor na cabeça, Senhor, eu repreendo agora e eu ordeno que todo peso na cabeça, que toda dor na cabeça saia agora, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai, vai tirando toda enfermidade, Deus amado, do corpo dessa pessoa, Pai, dessa pessoa que está sendo representada, Deus, vai queimando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que sejam as tuas mãos sobre ela e sobre ele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, que o Senhor possa ainda estar
estendendo as tuas mãos e abençoando os aniversariantes do dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa estar derramando sobre os aniversariantes do dia, Senhor, bênçãos tais, Senhor, que todos vejam o teu amor por essas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que tudo seja, Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Oi, gente, desculpa, gente, era para não ter terminado mais cedo, meu Deus. Vamos encerrar, vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um, com a família de cada um, com as famílias da igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com as famílias dos pastores, com nossos governantes do Brasil, dos Estados Unidos, de todas as nações, todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, que entra no propósito, você não entrou ainda, amém? Entra no propósito, você não sabe o que você está deixando de ganhar, tá bom? Entra porque Deus quer escrever uma nova história para tua vida. Amém? Saia da zona de conforto e tome atitude. Amém? De arrependimento para romper cárcere na vida dos seus filhos, para romper cárcere no seu casamento. Amém? Na sua vida financeira, no seu ministério, na sua vida espiritual, em todas as áreas da tua vida. Tá bom? Mais uma vez eu te peço, agradeço as pessoas que têm ajudado nosso Fé Esperança, o Ministério Fé Esperança. Se você tem sido abençoado por Deus através da pastora Deise nesses estudos, abençoa o Ministério Fé Esperança com a tua bênção financeira, com tua oferta, para que a gente possa abençoar outras pessoas também, tá bom? Nós temos um ministério que trabalhamos com pessoas de rua, pessoas que estão na droga, no álcool, e a gente precisa da tua bênção financeira. Nós temos aí a nossa conta no Brasil, aqui nos Estados Unidos. As meninas estão colocando aí na nossa página, nos comentários. E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Amanhã nós temos culto na 59 da Pennsylvania Avenue em Newark. Se você não tem igreja, ou está sem igreja, ou quer visitar a gente, dá um pulinho lá amanhã, 7h30, tá bom? Sexta-feira, sexta, sábado, 7h30, e terça-feira, às 7 horas. 7h30 também. Terça, sexta e sábado, 7h30. E domingo nós estamos trabalhando com o pessoal de rua. Se você quer ir lá conhecer nosso trabalho, fica à vontade. A partir de 10h30 a gente já está lá, tá bom? Deus abençoe e guarde vocês. Bye.